Desde os tempos antigos, os metais são utilizados para a criação, sendo uma das matérias-primas mais importantes, se não a mais importante para a engenharia, que possui o objetivo de desenvolver novas tecnologias. Para entender essa importância, foi proposta na matéria de Química de Materiais que fizéssemos alguns experimentos para observar a propriedade física e química do metal, que levaram a ser um dos materiais mais utilizados no mundo. A primeira propriedade que iremos falar é a condução elétrica, presente nos metais. Os metais, em geral, são ótimos condutores elétricos e por esse motivo utilizamos geralmente para a construção de fiação elétrica de casas, computadores e outras utilidades. Na primeira estação, utilizando o condutivímetro, medimos a condutividade elétrica dos materiais sulfato de zinco, cloreto de alumínio, sulfato de ferro, sulfato ferroso, sulfato de cobre, nitrato de níquel. Feito isso, percebemos que o material mais condutor é o cloreto de alumínio, o que era esperado pelo fato de ser o metal com mais elétrons livres na sua camada de valência, sendo menos condutor o nitrato de níquel, substituindo ou poderíamos ter utilizado a prata, pois é um dos materiais com mais condutividade elétrica. A segunda propriedade que iremos comentar é a aparência física dos metais, podendo ser utilizado na criação de produtos estéticos, como pulseiras, joias, relógios, entre outros. Que por sua vez, um metal nunca perde seu brilho. Devido à umidade, os átomos de ferro cedem os elétricos para duas moléculas de água. O restante das moléculas de água formam íons OH-. Os íons de ferro ainda sofrem mais uma oxidação pelo oxigênio do ar e se transformam na substância castanha, conhecida como ferrugem. Na terceira estação, verifica-se que, devido a uma nuvem eletrônica, os metais absorvem e irradiam a luz. Portanto, quando polidos, apresentam um brilho diferenciado, muito observado em materiais como ouro e prata. O experimento consistia em lixar uma placa de aço oxidada com uma palha de aço, pretendendo retirar a camada de oxidação. Após o procedimento, esse material apresentou tal característica. Após ser polida, a placa de aço realmente apresentou um brilho característico, o que era esperado pela equipe. A terceira propriedade que estudamos foi o magnetismo, muito utilizada na criação de discos rígidos do computador. Assim, na estação 5 foi testada a interação de metais que podem ser atraídos por ímãs. No experimento, utilizamos metais alumínio, aço inox austenístico, titânio, aço ferrítico e aço 1020. O experimento consistia em aproximarmos um ímã desses materiais, para observarmos se existia uma atração entre eles. Foi observado uma atração nos metais aço ferrítico e aço 1020, o que era esperado, pois se tratava de materiais ferromagnéticos. Portanto, foi percebida uma atração. Já para os metais alumínio, titânio, aço inox austenístico, não foi percebido nenhuma atração perceptível pelo fato de serem diamagnéticos ou paramagnéticos, como o mercúrio e o ouro, comprovando que alguns metais são atraídos por campos magnéticos externos e outros não. E por último, mas não menos importante, discutiremos a propriedade de expansão térmica dos metais, uma propriedade muito levada em conta quando se constrói trilhos de trem ou pontes, pelo fato que o aumento da temperatura faz com que aumente a vibração distanciando os átomos, que tem por sua consequência o aumento das dimensões do material envolvido. Na sétima estação testamos essa teoria, utilizando
uma placa de aço com furo de diâmetro menor do que a bola de cerâmica, aquecendo o bico de Bunsen para obtermos, teoricamente, um aumento do furo da placa de aço e fazer que seja possível passar a bola de cerâmica. Feito isso, colocamos a bola sobre a placa e, para nossa surpresa, ela consegue passar pelo furo, que a expansão térmica aumentou seu diâmetro. Foi inesperado pela equipe, pois pensávamos que com o diâmetro da bola fosse muito superior ao furo, que mesmo com aquecimento não seria possível transpassar a bola, tendo substituto para a placa de aço. O alumínio, pois possui um quociente de dilatação muito maior. Como consideração final, os experimentos poderiam ter sido realizados com mais praticidade e agilidade pela equipe, mas no geral, o comprometimento e a seriedade da equipe na hora da execução foi excelente.